Gente, tem que ser com muita Foi. emoção, né? Eu já estava assim, Ah, sim. pensando, vai ser um recomeço de conexão, porque Desculpa. tem que estar ligado, tudo tem que estar ligado com o tema, entendeu? Com certeza. Eu tive uma crise alérgica agora. Eu Ah, tava tentando voltar ao normal aqui. Jesus, que haja De vez em cura quando, agora, de em vez em nome quando eu esqueço que eu tenho alergia à melancia. Aí eu fui comer melancia com a Angelina e tive uma crise. logo melancia, né? Eu amo melancia. Ai, é maravilhoso, é a fruta Amo melancia. predileta da Angelina. Aí eu fui comer melancia com ela, eu comecei a comer, eu falei assim, gente, tá fechando minha garganta, o que que tá acontecendo? O que que tem nesse lugar que tá me dando alergia? Aí eu tinha esquecido que eu sou Nossa, alérgica à melancia. nossa. Mas Mas tô bem, também, como água? tomei. Tomou algum antialérgico? Aham. Quer continuar ou quer que a gente mude? Não, agora a gente Não tem vai, problema, tranquilo. quero Não, você não, bem. Não tô quero bem, mal, não. tô bem, A tô gente não quer bem. sugar estando mal, quer sugar estando bem. É, que tá falando é o doce na garganta, não é, é a alergia mesmo. É Oi, alergia. Ju Norato, minha amiga de Itatiba. Todos Legal. vocês chegando Entrando, aqui. Regina, muita gente legal, Lúcia. Muito bom, Só muito bom gente ter você legal. aqui. Eu não sei se você chegou a ouvir, né? O que eu tava Não, falando, não ouviu nada, né? não, desculpa. Eu estava falando que o tema, né, recomeço, vale a gente refletir sobre isso, né? Sobre recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar a esperança para viver algo novo e crer, acreditar que com a ajuda de Deus tudo é possível. Eu acredito muito nisso, que a vida ela é feita em ciclos. A gente pode perceber isso no desenvolvimento humano que começa lá na infância, aí a gente sai dessa infância, fecha o ciclo, começa a adolescência, vai para a fase adulta, para a velhice, e tudo isso passa por um recomeço. A gente deixa algo para viver outro algo. E isso faz parte da vida humana. A gente precisa entender que faz parte da vida humana. E o recomeço mostra, nesse exemplo que eu dei, desenvolvimento humano, que a vida ela não para. A vida, quando eu tenho um recomeço, a vida não parou. Ela só mudou. Muda a perspectiva, muda a direção, porque o recomeço aponta para um novo caminho, para novas experiências, novas aprendizagens. E é legal a gente estar aberto a esses novos recomeços. E quando a gente está envolvido com algumas situações, às vezes os recomeços são grandes desafios, né? E aí a gente pode pensar assim: olha, uma pessoa se casa é diferente de uma pessoa que se divorcia ou fica viúva. Uma pessoa que tem uma promoção no trabalho é diferente daquela que é demitida, né? Morar distante dos pais é diferente de perder os pais. E assim por diante. E cada uma dessas situações provoca em nós emoções. E saber lidar com essas emoções é importante para que a gente tenha um equilíbrio emocional. E um dos significados de recomeçar, eu achei super interessante isso, porque eu sou assim aquela que busca muito significado das palavras, eu gosto muito. E recomeçar é produzir-se novamente ou começar a ser algo novo, né? Eu tô acrescentando algo novo, não estava no Sim. dicionário não. Aham, Ou aham. alguém com alguma experiência, aberto a alguma coisa. E aí a partir disso que eu tô falando, eu quis assim que você trouxesse para gente a importância e a influência do autoconhecimento no equilíbrio emocional em tempos de recomeços. Porque eu acho que tem tudo a ver o recomeço com eu me conhecer. Se eu não me conhecer bem, fica muito mais difícil encarar uma nova etapa, um novo ciclo, não é verdade? Eu acho que Com você pode falar certeza. melhor do que eu. Nossa, você está falando tão lindo, eu só estou aqui pensando em tudo isso. Por incrível que pareça, hoje eu estava conversando com uma pessoa que está vivendo um recomeço, que tem sido difícil esse recomeço, né? Com algumas mudanças muito drásticas.
E eu disse para ela duas coisas que eu considero muito importantes. Primeiro, se está recomeçando, é porque existe a possibilidade de fazer algo diferente. Algo que naquele momento é o que você tem de melhor nas mãos. Sim. O pior de tudo é quando você não tem a possibilidade do recomeço, né? Quando você olha e não consegue ver nenhuma perspectiva. E ela disse assim, mas é difícil. Quando eu penso nesse aspecto, quando eu penso naquele. Aí eu disse assim para ela, querida, precisamos fazer como o apóstolo Paulo nos aconselha. Precisamos levar o nosso pensamento cativo. A obediência de E Cristo. sabe aquela coisa assim de arrastar? Ó, você não quer pensar na coisa positiva, no que você pode crescer, quais as estratégias que você precisa utilizar, mudanças de comportamentos que são oportunas, necessárias. Você não quer pensar nisso. Você talvez, por conta até da dor e da fragilidade, quer ficar sentada olhando para o caos. É nesse momento que você tem que pegar o seu pensamento e levar cativo. Ó, nem que seja arrastado, sem querer ir. Você precisa pegar. Agregado a isso, é claro, não tem como eu não citar o que Deus deixa na Bíblia, né? Porque eu acho tão lindo. Quando em Jeremias fala assim, para trazer à memória aquilo que traz esperança. O que traz esperança? Vamos olhar para o que tem de positivo, mesmo no meio do caos. Vamos olhar para as novas oportunidades. Doutora, mas eu perdi tudo. Então não tem nada que te prenda mais. Você pode começar tudo de novo. Mas você começa de novo ainda com bônus. Porque você vai começar com experiência. Você pode, eu gosto muito de falar que uma das emoções que a gente quer tanto rejeitar, mas ela é tão necessária, que é a tristeza. A tristeza, ela tem por objetivo nos colocar em reflexão. A tristeza Eu é para amo quando isso. você fala isso. Isso ficou Não é registrado. incrível? É, E não faz todo sentido? todo A sentido. tristeza não é para Volta para si, né? isso, porque a tristeza não é para me paralisar, para que eu desista de avançar no aspecto de que a vida continua. Mas a tristeza precisa ter o seu lugar da reflexão, onde eu paro, analiso, penso se sou eu que preciso mudar ou se eu preciso sair daquele meio. O que eu tenho que fazer? E aí, então, eu tenho a possibilidade de viver o que está em Isaías 58, que eu amo demais, e para mim foi o verso dos 2 últimos anos da minha vida, dos 3 últimos. E eu disse isso muitas vezes, que é assim, olha, Isaías 58, quando vai lá para os versos 17, por ali, ele vai falando assim, ó, vocês serão conhecidos como aqueles que são capazes de reconstruir qualquer coisa. Vocês vão reconstruir a vida de vocês sobre os antigos alicerces da vida. Vocês terão condições de viver até uma vida plena no deserto. E vocês serão reconhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. É lindo. E isso é lindo porque fala que essa reconstrução, ela acontece sobre as antigas ruínas da vida. Para quem está aí pensando em desistir, né? Porque o Aham. recomeço pode ser mudar de um país. Você não estava mal, mas agora está no novo lugar. Você era feliz, solteira, mas agora casou. É um recomeço de algum aspecto da sua vida. Né? Não precisa ser algo ruim. Mas eu gosto que até mesmo quando a gente pensa nas ruínas, nos traumas, o profeta fala que a gente vai construir uma nova casa, uma nova história sobre os antigos alicerces da vida, sobre as ruínas. Ou seja, não despreze a sua história. Não. Não despreze a sua dor, porque ela é alicerce para uma construção mais firme. O que não pode, o que você já aprendeu, o que você vai fazer diferente. O que você percebe que não é tolerável mais para a sua história. Então a gente precisa aprender a olhar para a vida, esses recomeços, como as nossas grandes oportunidades. E recomeço, eu penso, que não pode ser reservado só quando as coisas dão errado. Porque Uhum. quando a gente se torna mãe ou pai, é um recomeço. Uhum. Quando nós entramos na casa dos 40, 50 anos, é um recomeço, Outro recomeço. não é?
Então, Com nós precisamos olhar a vida como este movimento. É um movimento. Que hoje eu estou nesse emprego e amanhã talvez eu esteja ali. Isso traz para a gente não leviandade, não irresponsabilidade, mas leveza e flexibilidade. Porque aquilo, dinamismo, né? E é um dinamismo, dinamismo. sim. Porque se a gente não estiver aberto para o dinamismo, a gente quebra. Sim, A gente quebra. o inflexível quebra. O inflexível quebra. Ontem eu estava dando uma palestra para um grupo do Paraná até, e aí eu fiz essa pergunta para eles. Na linha das fragilidades do que somos feitos, quem nós somos? Nós somos a taça de cristal, que é linda, mas ela quer continuar ali, olha, no repouso, porque ela não pode ter nenhuma perturbação, porque até a voz, se chegar na frequência dela, quebra. Se você Uhum. pegar de qualquer jeito, ela pode quebrar. Você quer ser o inflexível como uma pedra dura, mas que uma hora também, se esmiuçar, não tem o que junte mais? Ou a gente quer ser como o DNA? O DNA é essa estrutura complexa que traz sentido para a vida, mas que é flexível, que aceita ser silenciado um gene, que aceita que o outro seja ativado, que até mesmo muitas vezes quando componentes de DNA viral se acoplam a ele, muitas vezes ele pode se adaptar e ainda trazer para a gente uma outra característica, sabe? Então, nós precisamos saber o quanto que a gente quer de uma vida dinâmica. Não, ó, nasci assim, assim eu quero morrer, eu não aceito nem trocar a cor da minha roupa. Claro, cada um tem a sua história, cada um tem aquilo que te impactou, mas eu arrisco em dizer que aqueles que estão mais abertos para o dinamismo da vida, aceitando que nós estamos no movimento, vai aproveitar mais dessa jornada Com e certeza, vai sofrer menos. com Porque certeza. a gente não controla a vida. Nós não controlamos os eventos que estão ao nosso redor. Nós não controlamos. Nós precisamos nos planejar, precisamos nos preparar, mas a novidade chega. E essa novidade ela não precisa ser assim a mais caótica. Ela não precisa ser. Ela pode trazer para a minha vida algo extraordinário. Ai, não, Uhum. mas isso aqui não foi extraordinário, doutora. Eu falei durante todo o tempo de crise, para que eu possa falar aqui, porque talvez alguém não tenha acompanhado isso. Eu falei em todo o tempo de crise isso. As crises, para alguém aí que está pensando que tem que recomeçar, uma das queridas escreveu aqui que acabou de divorciar. Então, assim, as crises. Crise é toda essa mudança repentina, brusca, que pode vir parecendo tirando a gente daquilo do conhecido, que pode ameaçar alguma coisa que gostamos, né? Que pode gerar prejuízos. As crises, elas são aceleradoras de processos. Elas vão acelerar alguma coisa. No que estiver ao nosso alcance, o que a crise vai acelerar em nós? O que é ruim, prejudicial, ou vai nos fazer avançar? Olha, não. Se eu não puder atender os meus clientes presencialmente, eu não quero mais o meu negócio. Não. A pandemia, será que não chegou a hora de repente, fazer uma vertente do seu negócio online? Será que não é a hora de repente, lá ter um WhatsApp bem bacana da empresa para fazer as entregas? Entende? A gente está aí saindo de toda essa crise, mas ela fez alguma coisa conosco. Sim. E a gente ainda pode aproveitar para que ela possa ter acelerado os bons processos. Seja aí no divórcio, que não é nada agradável, mas se nós estamos diante dessa circunstância, o que vamos fazer com ela? Como que ela vai nos alcançar? O que vai modificar em nós? Isso é muito importante para a gente refletir. Eu acredito que sim, e dentro disso que você falou, de crises, de acelerarem processos, eu lembro muito do apóstolo Paulo falando: transformem-se através da renovação de suas mentes para que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a própria palavra
ela nos traz essa flexibilidade, esse tempo de renovação, tempo de dinamismo, da gente não ficar se prendendo a determinadas coisas que antes a gente se prendia. Óbvio que a gente sente a dor de uma perda, um ente querido, um trabalho que a gente gostava muito, enfim, coisas que a gente tinha muito apego, a gente tem o direito de sentir a dor, né? Nós temos emoções, Sim. mas a gente não precisa permanecer na dor. E Deus deixou isso bem claro com Josué. Josué, ele estava ali de luto por Moisés. Ele era o auxiliar de Moisés, que na época era o líder, Moisés era o líder do povo, e os israelitas, vamos dizer assim, né? Porque Uhum. ainda não era uma nação. E, de repente, Moisés morre. Só que Deus deu tempo para Josué chorar aquela morte. Processar o Depois ele luto. falou, Uhum. é saudável. Agora, Josué, Moisés já está morto. Meu servo Moisés já está morto. O propósito dele nessa terra já acabou. Mas o seu propósito continua. E eu acho que isso é que deve trazer esperança para nós. Quando algo termina na nossa vida, seja um relacionamento, um trabalho, é porque há um propósito para algo novo. E foi isso que Deus fez com Josué. Ele falou: Josué, agora é você que vai liderar o povo para entrar na terra prometida. E assim Uhum. Josué fez. E esse é o ponto. Como que nós estamos dispostos a recomeçar? Como que nós lidamos com essas emoções e não nos paralisamos na dor? E como você falou muito bem, a tristeza é um momento de reflexão, mas não é para você viver triste, é um momento. É É um aquele momento. momento do contrário, né? A tristeza, ela é esse lugar da reflexão para eu decidir o que eu vou fazer daqui para frente com isso que me provocou tristeza. Será que eu Exato. fiz a boa interpretação disso? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Mudar a minha rota? A tristeza não é o lugar de desistência. Ela é Sim. o lugar do movimento agora mais correto, mais na direção que você deseja que seja, né? Então, a vida ela traz impacto sobre todos nós. Nós temos esse lugar de desafios mesmo. Não estamos aqui para adorar a pílula e dizer assim, gente, é só querer que a gente vai ser feliz. Eu costumo dizer que ser feliz é também saber ficar triste. Porque a gente só sabe que está feliz se a gente tem a experiência da tristeza, né? De algo que eu não gostaria que tivesse acontecido e aconteceu, e etc. A vida é real, a vida nos impacta. Estamos todos enfrentando algum tipo de dificuldade, alguns enfrentando mais do que outros, é certo isso. Mas todos nós estamos nessa dinâmica da vida, tendo que nos reposicionar profissionalmente, tendo que acolher a família de uma forma como nunca antes. Então, esse dinamismo, ele faz parte da experiência chamada vida. Mas dentro desse dinamismo, eu tenho que decidir se eu vou parar ou não, se é hora de recomeçar ou não. E isso só acontece dessa forma assim menos sofrida, que os processos não tirem de nós a alegria de viver, que não roubem os nossos sonhos, se a gente tiver projeto de vida. Porque dentro do projeto de vida, você pode ter vamos dizer, algo que você fez hoje, ou um lugar que você ocupa hoje, que de repente é perturbado, você tem que sair desse lugar, mas você tem algo maior te conduzindo. E quando você tem esse projeto de vida, esse propósito te conduzindo, você fala assim: puxa, isso daqui já não está mais dentro do propósito. Eu preciso voltar. Então, talvez voltar seja o recomeço para que tudo seja alinhado de novo. Então, se você tem esse fio condutor, o recomeçar, ele não é um recomeçar sem norte. Porque você sabe assim, olha, eu não estou enxergando direito acontecer, mas propósito de vida. Isso vai ajudar eu a manter o meu propósito de vida? Então eu vou por esse caminho. As pessoas talvez nem te entendam direito, mas você sabe por que você está fazendo. E isso é incrível. Isso faz sentido e também tem a ver com conhecer a si mesma, né?
como eu falei no início, como que o recomeço está ligado ao autoconhecimento. Eu preciso também me conhecer. Eu preciso saber qual é o Sim, meu sim, propósito. Como eu reajo a determinadas situações. Como eu posso me aperfeiçoar. Porque a vida é um eterno aperfeiçoamento, melhor dizendo. A sim, gente tem que buscar esse desenvolvimento. E quando a gente se conhece, fica mais fácil entender o que é o nosso propósito. A gente consegue discernir até o que Deus tem para nós. Porque a gente sem vê nas dúvida. nossas habilidades, nos dons que Ele nos deu, nos talentos, aquilo que a gente se encaixa. E até mesmo as conexões que a gente vai tendo nesse caminho. Eu acredito muito nisso. E assim, vale muito a pena as pessoas pararem para pensar sobre isso, sobre propósito. Eu tenho um recomeço agora, e qual é o meu propósito? Há um propósito nesse Sim, recomeço, porque é um sim, propósito debaixo do céu para todas as coisas. Como eu falei no início, Josué, ele era apenas o auxiliar, mas ele tinha um propósito maior, Deus tinha um propósito maior. sem Ele é que dúvida. levaria o povo a conquistar a terra prometida. Sem Então, o dúvida. propósito dele continuou. E qual é o propósito das pessoas que estão nos assistindo? Qual é o nosso propósito quando a gente perde algo? Eu já perdi algumas coisas, até conto na história de superação, que eu tive vários recomeços. Porque quando eu me casei, eu tive que trancar a faculdade que eu mais queria. E era federal, aquele sonho, né? Entrar numa federal na área de saúde não é uma coisa tão fácil. E de Uhum. repente abrir mão daquilo foi um luto. Mas eu já estava comprometida para me casar. Eu não ia também deixar esse sonho porque eu tinha que abrir mão do Aham, outro. Né? Era bom se eu tivesse conseguido os dois ao mesmo com tempo. certeza. Aham. Mas havia um propósito para isso. E quando eu entendi o propósito, fez todo sentido. Cada recomeço fez um sentido. Então, cada cidade que eu mudava tinha um sentido que colaborava para o propósito que Deus tinha desenhado para mim. E Uhum. entender esse propósito traz um sentido maior para a nossa vida. Quando a gente vive com propósito, as coisas fazem mais sentido. A gente não tende a desistir tão fácil, porque a gente sabe que tem um lugar para chegar. Sem Desistir não é dúvida. opção, Não, não é opção. desistir não é uma opção quando você tem algo. Eu gosto muito quando o Viktor Frankl fala que nós precisamos viver por o sentido da vida, ela passa por deixarmos algo para as próximas gerações e para pessoas que não têm a ver comigo, porque cumprir um propósito de vida onde os meus sonhos são realizados, onde eu deixo um legado para os meus filhos, é quase que natural em nós. E ele faz uma provocação no livro Em Busca de Sentido, quando ele fala que o, a nossa vida, a nossa existência, ela precisa cumprir um propósito ontogenético, ou seja, que vai além de mim, das minhas gerações, mas que alcance outras pessoas, que alcance aqueles que não são os meus pares. E quando nós pensamos nessa herança que nós vamos deixar, como que a gente se encaixa? Porque as pessoas acham que é assim, ó, não, eu não estou conseguindo fazer nem para mim, para os meus filhos, como vou fazer algo que é grandioso, que alcance outras pessoas? É aí que a gente se engana. Porque quando eu tenho um propósito de vida, eu vou alcançando as pessoas com a minha influência. Quando eu, por exemplo, decido que eu vou ser honesta, eu estou deixando um legado para o meu país. Porque uma hora isso vai ter que acontecer. Eu gosto muito de usar o exemplo da minha mãe, porque era uma mulher anônima. É uma mulher que não imaginava que alcançaria a vizinhança. E como ela Anônima, tímida. influenciou. Entende? Uma mulher anônima, tímida, mas que no dia da cerimônia fúnebre dela, o vice-prefeito bateu na nossa porta. Fiquei sabendo que a dona Beth faleceu. Se precisar de ônibus da prefeitura, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Aquilo assim chega, me chocou, porque eu abri a porta, as minhas irmãs foram ali junto. Assim, como que o vice-prefeito sabe que a minha mãe morreu?
E no momento da cerimônia fúnebre ali, as pessoas despedindo do corpo, o cemitério da cidade não coube os carros. Eles tiveram que ir assim estacionando pela rodovia e as pessoas chegando. E as pessoas chegando, aquela multidão, assim, a dona Beth, quando eu cheguei no Nordeste, ela que me deu um cobertor. Olha, ela deu cesta básica pra gente não sei quantos meses e a gente não sabia disso, Karine. Nós não Nossa, sabíamos disso. E ela nunca imaginava, e eu falo isso com muita humildade, que hoje a história dela é conhecida por quantas pessoas? Por milhares. conta de algo, milhares e milhares, por conta de algo que ela escolheu como propósito de vida ali, ó, no micro, dentro de casa, das pessoas ali da comunidade dela mais próximas. Nós somos desafiados a olhar para a nossa vida como algo muito além da nossa existência. Sim, Porque eu posso mudar gerações. Eu com posso, eu posso fazer alguma coisa com o meu recomeço. Porque o seu recomeço, você é uma mulher que lá, olha, fala pra gente que não fez o curso que desejava, mas que nem por isso é uma mulher triste hoje sem realização. Talvez a sua história hoje esteja falando para algumas mulheres que elas não precisam mais viver a dor por não terem concluído o curso que elas queriam. Que elas podem continuar encontrando sentido para a vida, sabe? Que a nossa vida é muito além do que um único aspecto. É nisso que eu insisto. Porque a vida da gente não é só a profissão, não é só se casamos, não é se eu tenho filhos, não é se os meus pais ainda estão vivos. Nós somos um composto, um conjunto de circunstâncias, de histórias que se cruzam, de sonhos que são realizados. Se nós estivermos atuando no nosso propósito de vida, pode me faltar algo que seria importante ter, etc., mas isso não me desestrutura, não me faz deixar de viver, de achar que a vida não tem sentido. Então, eu acho que esse é um grande. Não sei se eu pudesse deixar alguma coisa assim mais ao coração das pessoas, seria isso. Nós não somos um aspecto só da nossa história. Nós não somos só a faculdade que não terminamos e também não somos só a faculdade que fizemos. sim. E eu acho que isso Entende? tem que ficar bem claro, porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais maximiza isso. Nós somos a profissão, só Não que somos. não somos a profissão. Algum Aham, momento a gente vai se aposentar. Nós exatamente. somos seres vivos, nós temos outras coisas dentro de nós que não só habilidades para uma profissão. Nós temos a capacidade de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de De ajudar entender a uns história de aos outros, alguém, de né? entender, de compreender, de ser empático, de ter compaixão. A vida é muito mais do que o fazer. Eu gosto muito de pensar nisso, como Jesus falava. É o ser. É mais importante o ser do que o fazer, porque o meu fazer é consequência do meu ser. Sim. E se Não não é? for consequência do meu ser, geramos uma incoerência e na incoerência não há estabilidade. Não. E Na nem incoer... autoridade. E nem autoridade. Você não consegue permanecer, perpetuar. Então, quando nós olhamos para alguns modelos, nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim, ai, quando eu tiver isso, aquilo, quando eu for igual fulano, tal, nossa, tudo se encaixa. O que traz sentido para a gente fazer aquilo, para aquilo dar certo, é a história que contamos para nós mesmos porque estamos fazendo aquilo. Entende? Quando para a gente faz sentido, porque as pessoas nem sempre vão nos entender. Elas Sim, veem um recorte da nossa vida, né? é verdade. Elas veem um recorte. E aquilo que elas veem, elas não estão vendo o todo. Elas não estão vendo as suas motivações. Elas não estão vendo a sua história. Alguém que, por exemplo, tem dificuldade para falar em público, e aí fala em público e alguém assim, puxa vida, eu queria alguém mais eloquente para falar, mais solto no palco. Só que às vezes ela não sabe que para aquela pessoa ter subido ali, ter falado em público, já foi um avanço na história dela absurdo. Exato. Então, quando nós passamos a entender a nossa história, quando respeitamos a nossa história, não na forma de comodismo, mas de
de autoproteção, de autocuidado. E a partir daquilo que já somos capazes de fazer, projetamos, nós podemos avançar. E nós começamos a eliminar algo na nossa vida que é terrível e que muitas vezes impede o nosso recomeço. Nós estamos ainda muito preocupados com a opinião das pessoas. E Isso é uma... lógico, não é? Eu não estou falando que a opinião das pessoas não importa. Do contrário, estamos conectados. A gente falava tanto de conexão hoje na nossa reunião das lifters, né? Nós estamos conectados. Nós estamos conectados. Mas, nesta conexão, eu tenho que saber quais são as conexões que precisam ser mais fortes, as que me influenciam mais de perto e aquelas que talvez nem vão mais serem tão próximas assim ou não vão fazer parte dessa rede a qual eu quero pertencer. Hoje nós temos muitas vezes dificuldades do recomeço, daquilo que faz sentido para a gente, porque nós estamos muito preocupados com a opinião das pessoas. E as pessoas vão falar. Eu acho que a gente tem que olhar e falar assim, olha, respeitar a opinião do outro no aspecto, será que faz sentido? Quando eu recebo esta opinião, será que se eu mudasse nesse aspecto, dentro do meu propósito de vida, ia acelerar alguma coisa, ia deixar mais evidente, ia me colocar de novo na rota? Será que é uma opinião para eu levar em conta? Nós precisamos fazer essa reflexão, porque senão nós só estamos guardando tudo que recebemos e isso está nos deixando muito instáveis. Nós vamos da euforia para uma tristeza muito rápido. Alguém me elogia, eu já estou ali extremamente feliz. Mas de repente alguém olha e faz uma crítica absurda e aí você desiste de tudo. Uma vez uma mulher escreveu assim, ela falou assim, ai, até que eu gostava de você, mas depois que você fez fono e tem valorizado muito os dentes brancos, você se tornou insuportável para mim, estou te abandonando. Ela escreveu bem assim para mim. Nossa, delicada, né? Super. E Delicada, aí, educada. não é legal de escutar, sem dúvidas, né? Nada. Mas eu falei assim, vou refletir sobre, vou refletir. Aí eu pensei, eu falei assim, de onde veio a informação que eu fiz fono? Nunca fiz, nunca publiquei que estava fazendo, preciso fazer, com certeza preciso. Mas de qualquer forma, ela percebeu talvez que eu estou falando melhor então, minha dicção melhorou. O que foi? Eu vou tomar como elogio, por mais que eu não tenha feito. Alguém percebeu que eu estou falando um pouco melhor. Dos dentes, não, não foi dos dentes brancos, não. Dente branco foi outra que se incomodou com os meus dentes brancos. E eu feliz, querendo fazer um clareamento, achando que os dentes estão amarelos demais, mas ela falou que não, meu dente está branco demais. Que eu estou valorizando muito ter dente branco. Eu falei assim, que bom. Então o dente não está tão amarelo assim, dá para aguentar mais um pouco. Não, essa que falou da fono, falou assim, depois que ela começou, depois que você começou a fazer fono e fazer botox, você ficou insuportável. Eu falei assim, gente, o botox também é bem positivo. Não fiz, tô precisando porque a coisa tá grave, mas tem alguém achando que minha pele melhorou, que minha bochecha não tá tão caída, entende? O que a gente recebe do outro, gente, precisa passar pelo crivo de quem somos. Precisa passar pelo crivo assim, isso daqui, ter aquela. E é um exercício difícil pra gente, da honestidade, porque às vezes nós só queremos falar assim, o outro não tem razão. Mas às vezes o outro tem razão. Mas isso precisa gerar em mim assim, eu já posso mudar isso? Uhum. Já está ao meu alcance? Porque às vezes as pessoas estão querendo que estejamos lá e ainda não é possível avançar. Ou onde cabe essa crítica, esse conselho? Se não cabe, gente, não deixem de dormir, não. Esse é outro recomeço que eu quero para todos nós. Que nós possamos acolher aquilo que traz vida em abundância. Sim. Que gera em nós esperança. Que gera em nós as mudanças que são necessárias. Porque eu já sim escutei algumas coisas que eu parei, pensei e falei assim, tem razão. Aqui, ó, eu dei uma vacilada.
Preciso voltar, fazer uma reparação, preciso mudar. Não posso mais falar isso, porque de fato não imaginava, mas isso pode magoar algumas pessoas. Entende? É o exercício da vida, mas a gente não pode parar. Não pode entregar o nosso coração para que as pessoas falem se ali vai ter mágoa, se ali vai ter rancor, se a tristeza pensando não na emoção que é necessária, mas essa vontade de desistir, essa paralisia, vão ali enchendo o nosso coração até que a gente chega uma hora que não sabe quem é a gente. Você fala uma coisa muito interessante. É quando você começa a mudar sem saber o porquê está mudando, né? Mas dentro dessa linha. Isso! Quando você filtra quem você é, o que você ouve vai vir dentro do filtro do seu ser. Opa, peraí. Você fez muito bem. Você analisou aquela crítica que de repente veio para ofender mesmo, ou para dizer, ó, tô deixando porque eu não gosto, mas você olhou de um jeito diferente, você pensou assim, uau, então eu tô com a pele ótima, eu tô com os dentes maravilhosos, eu tô falando bem e tudo mais. Você olhou para dentro de si e viu, isso aqui não tem que mexer comigo, porque eu não fiz nada disso, mas se está achando isso é porque eu estou evoluindo. E eu acho que o ponto é esse. O ponto do recomeço é nós olharmos para dentro de nós e vermos o quanto nós estamos evoluindo. Sim. Porque se não há evolução, não há um desenvolvimento real. Eu preciso Uhum. olhar para dentro de mim. E, por exemplo, nós admiramos muito você, eu admiro muito você, já acompanho você há muitos anos, antes do programa Lift, porque eu amo esse jeito que você tem de pegar um conhecimento profundo e trazer numa simplicidade, numa didática que faz com que o conhecimento seja acessível a todos, mesmo aqueles que não Uhum. têm uma formação acadêmica. Então, isso me faz te admirar. Eu aprendo muito com você, mas eu não quero ser igual a você, não te desmerecendo, mas entendendo Sim. que eu tenho os meus limites, eu tenho o meu DNA, mas eu posso me inspirar em você. Nossa, esse jeito é legal. Eu posso Uhum. me espelhar nisso. Olha, a Uhum. maneira como ela conduz a vida, como ela tem feito os cursos, como a postura dela, eu posso me espelhar. Mas nunca pensa assim, vou ser igual a doutora Rosana Alves, porque eu vou viver uma frustração se eu fizer isso. Porque não vai ser, né? Porque Exata, ninguém vai. Todo mundo é um ser único. exatamente. E eu acho que o ponto de frustração de muitas pessoas nesses recomeços é tentar ser igual ao outro. É dar muito mais valor à opinião do outro e deixar Uhum. de se conhecer. E deixar de olhar para si e ver, uau, eu tenho aqui também dons, talentos, habilidades, eu tenho coisas boas dentro de mim. Eu posso fazer disso algo bom, deixar um legado, como você disse no início. Eu posso fazer Uhum. um pouquinho aqui e vai fazer diferença. Eu não preciso ir para o macro, eu posso ir para o micro, como a sua mãe fez. Eu acho que esse é o ponto central do recomeço, é entender que eu posso me transformar, mas sem deixar a minha essência de ser eu, não querer ser outra pessoa. Eu posso Sim, evoluir sendo eu. sim, porque nós encontramos, foi muito bem como você disse, encontramos muita gente frustrada porque o objetivo dela é algo que não faz parte da própria história. É Eu falo, inatingível. é inatingível. E dentro da nossa própria história, nós precisamos respeitar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que é para aquele momento da nossa vida. Tem dia que eu subo, e eu acho que isso as pessoas conseguem ver nos vídeos, no YouTube, até nas aulas. Gente, tem dia que eu estou super engraçada. Tem dia que eu já subo rindo. Eu lembro de alguma coisa, eu já rio, eu já conto ali uma história. E tem dia que eu estou extremamente séria. Eu não gosto nem de trair isso em mim, porque não vai ficar legal. Entende? Então, e não que eu estou me colocando aqui como exemplo, do contrário, eu estou falando que eu, que tenho todas as minhas dificuldades, posso fazer alguma coisa diferente, fazer esse respeito, todos nós podemos. Se eu consigo, imagina vocês. E aí, quando nós olhamos para essa história, para a nossa própria história,
Nós precisamos respeitar esse lugar. Só que a gente não respeita esse lugar se nós não conseguirmos enxergar o que nós queremos para a nossa vida. E o que a gente quer é muito além das nossas realizações materiais. O que eu quero para as minhas emoções. Que tipo de gente que eu quero no meu redor, como os meus amigos. Eu gosto de viajar para a praia. Então, nas férias, eu quero encontrar amigos que querem ir para o mesmo lugar, se for para ir junto. A gente precisa ter conhecimento, Karine. Sim. Quantos de nós estão aí, olha, à deriva por falta de conhecimento? Nós mudamos para esse prédio recentemente, e aí era super verão, e a Angelina queria a piscina comigo. Deu uma olhada, a piscina estava vazia, né? Esses prédios assim, só a gente que é mais farofeiro que vai à piscina e tal, né? Aí fomos à piscina. E eu assim, filha, eu entrei na piscina, dava pé para mim tranquilo ali. Eu falei assim, ó, nós vamos ficar na piscina só até aqui, porque a piscina é muito grande, porque aqui ainda dá pré para a mamãe também quer nadar, tal. Então, vamos ficar aqui, porque aqui eu consigo cuidar de você livremente. Se for pro fundo, eu já vou ficar preocupado o tempo todo, tal. Karine, a gente ficou umas 2 horas na piscina. Aí depois eu falei assim, a Angelina já queria sair, ela foi para a cadeira de sol. Eu falei assim, filha, você vai ficar aí na cadeira de sol, eu vou mergulhar e vou até o outro lado da piscina para ver quanto que meu fôlego está aguentando. Quando eu cheguei na ponta da piscina, no outro extremo, aí eu dei aquela mergulhada para colocar o pé no chão, a piscina toda era na mesma profundidade. E eu fiquei as 2 horas brincando com a Angelina na parte que eu achava que era rasa. A piscina era toda na mesma Eu tô... profundidade. E aí eu olhei e falei assim, sabe o que foi isso? Eu não olhei para o mapa da piscina mostrando quantos feet, né? Qual era a profundidade da piscina ao Gente. longo dela. Então, quantas coisas estão acontecendo conosco que a gente não está avançando por falta de conhecimento, por falta de estar conectado com alguém que já fez aquilo, com alguém que possa doar para a gente algo que é um ajuste. Eu estava contando para vocês na nossa reunião que uma mulher achando que estava pirando com terror noturno, não conseguia dormir, a sensação de que tinha algo pesado em cima dela, achando que estava enlouquecendo e tal. Aí eu falei para ela assim, pode fazer alguns exames, indiquei para ela, né? Precisa dar uma olhada como está sua vitamina D, porque talvez seja a vitamina D. Ela foi olhar, a vitamina D dela estava 4. E a gente, com uma vitamina D baixa, a gente sente o quê? Angústia. Tem dificuldade para dormir, dá terror noturno. E aí ela foi lá e fez todo o tratamento para voltar para a vitamina D para os níveis normais, passou angústia, passou o terror noturno, voltou a ter uma vida feliz, sabe? Então, nós precisamos disso. Nós É precisamos do verdade. conhecimento. Sim, O recomeço de qualquer jeito atropelado vai capotar o carrinho de novo, é verdade. Isso faz né? todo sentido porque eu faço aconselhamento pastoral com mulheres e uma das queixas, às vezes, é isso, é dessa ansiedade, essa angústia. E quando elas estão assim, beirando 40, entre 40 e 50, eu já pergunto logo como é que está a saúde física, como é que estão os hormônios, como é que estão as vitaminas. Porque às vezes a gente leva para um lado espiritual algo que é físico, é orgânico. Sim, sim, sim. Então, nesse processo, eu gosto muito de falar isso. Como é que tá também o seu lado hormonal, a sua saúde. Você tem cuidado da sua saúde, do seu corpo, tem feito atividade física, porque senão a gente fica olhando só para o nosso lado. Pontual, né? Uhum. Aí, bom, como eu estou aqui como pastor, eu só vou olhar o lado espiritual. E a gente sabe que nós somos corpo, alma e Seres espírito. integrais, sim. Somos Somos integrais, né? Temos que ajustar as 3 dimensões, senão a gente Sem fica dúvida, cambaleando. sem dúvida. Então, isso é muito importante que você falou, da gente buscar o conhecimento, mas isso para trazer um desenvolvimento pessoal, não para trazer esnobismo, não para que a gente se ache melhor do que o outro, mas para que a gente cresça mesmo
Eu acho isso muito importante, muito É para que a importante. gente cumpra o nosso propósito ontológico, né? Isso de ir além da nossa própria existência, da nossa própria árvore genealógica e alcançar as outras pessoas, porque eu acho que do contrário, sabe? Quando a gente descobre o sentido de vida, da nossa vida, o propósito, isso precisa gerar em nós mais humildade, porque nós vamos entender que a gente não vai dar conta de tudo sozinhos. Que a Sim, gente não muda a história de um país, de uma coletividade sozinhos. sim, E que existe algo que é muito além da minha história. Então isso precisa gerar em nós cada vez mais esse lugar de assim, olha, tenho muito ainda para fazer. Não vou dar conta de tudo. Eu preciso compartilhar esse conhecimento para que ele não morra. Eu preciso me conectar com outras pessoas que também tenham propósitos para que juntos a gente possa acelerar o processo, porque na multidão de conselhos a sabedoria. é isso aí, é isso mesmo. E isso é interessante porque quando você fala de acelerar, de juntar com outras pessoas, de ter humildade, muitas vezes o medo de nós avançarmos é quando nós olhamos para as nossas limitações. E aí essa emoção aflora, eu tenho medo porque eu não vou conseguir, porque é muito difícil. Até pegando o seu exemplo aí da piscina, é como se a gente só visse o rasinho e tivesse medo do Aham. fundo e a gente poderia ir E dar mais se a conta gente do estava todo. de tudo. Então, assim, o recomeço, ele às vezes gera uma ansiedade, um medo, porque é algo novo. O recomeço aponta para algo novo. Mas a Uhum. gente precisa acreditar que Deus está com a gente, que a gente pode aliar nossa fé a esse recomeço. A fé Sim, é algo que nos impulsiona também, não é verdade? Quando a gente sim, crê que tem um Deus que é supremo, que tem um propósito, que tem planos bons para nós, isso também traz uma certa segurança, sim. porque a gente já pensa assim, bom, eu não tenho todas as pessoas aqui ao meu redor, mas eu tenho um Deus todo-poderoso. Davi foi lá. O Aham, pequeno, o adolescente, derrubou sim. Golias porque ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Então, eu não preciso tantas pessoas em determinado momento, porque de repente naquele momento eu estou aprendendo mais sobre mim mesmo, eu estou aprendendo ali a andar sozinho, daqui a pouco as conexões vão vir. Mas eu não posso olhar essa emoção, medo e ansiedade diante de um recomeço e ficar parado. Porque o Sim. recomeço é para fazer um turning point. Porque quando você está parado, você já está recomeçando de alguma forma. E talvez esteja recomeçando de uma forma que não te levaria para algo da forma que você deseja, que você merece. Porque o desistir já é uma forma de Já recomeçar. é uma escolha. Já é uma escolha. E eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade, por isso que a gente tem amigos, nós temos conselheiros, nós temos pessoas que podem nos ajudar nesse processo, porque sozinhos a gente não consegue, né? Eu vejo vocês todas no Lift, né? As lifters, que estão super conectadas, lançando livros, fazendo as reuniões, ali uma ajudando a outra. Nós precisamos encontrar os nossos lugares de pessoas com propósitos parecidos, pessoas em circunstâncias diferentes, mas que te entendem e que falam assim: olha, eu já passei por isso, olha, eu nunca vivi isso, mas e se fizesse tal coisa? E se você olhasse dessa forma? Então, nós somos seres sociais, nós Sim, somos seres que precisamos uns dos outros, mas não precisamos de todos. Eu acho é, que essa também é uma beleza na vida. é A gente verdade. não precisa de todas as pessoas, no aspecto não de soberba, mas a gente não vai estar com todas as pessoas o tempo todo mundo entendendo o nosso propósito de vida. Tem gente que vai se conectar mais com os filhos, pessoas que tenham filhos que sejam adolescentes e também, nossa, então a gente sabe do que está passando. Gente que está numa reestruturação profissional, pessoas que agora estão casando. Então, nós temos tudo isso acontecendo ao nosso redor. Tem pessoas com todos os perfis, com todos os tipos de necessidades, de projetos. Nós não somos isolados na vida, né? Com Nós, certeza. nós temos uma nós temos uma vida acontecendo.
e uma vida rodeada de pessoas. E nessa vida rodeada de pessoas, nós, nós podemos crescer muito. Eu estava esses dias formando, eu estou ainda criando o meu mapa das conexões que eu tive na as minhas conexões para a história, entendeu? Para a minha história. Pensando na história profissional, né? E eu fui pensar em cada pessoa, em cada encontro que eu tive com cada uma delas. Alguns encontros pareciam encontros tão casuais, mas que foram, assim, uma ponte, né? Um lugar, uma conexão imprescindível para a história como um todo. Imprescindível. Então nós precisamos pensar nisso, prestar atenção nas pessoas que estão perto da gente. Eu aprendi com um grande amigo, que é um executivo assim, brilhante. Ele me disse assim, amiga, nós só chegamos lá, só realizamos as coisas se aprendermos a contar com as pessoas, a termos as pessoas perto da gente. As pessoas estão mais suscetíveis a nos ajudarem do que a nos rejeitarem. Nós temos mais pessoas para nos apoiarem. Talvez não seja aquela pessoa que imaginávamos que estaria ali por nós, mas porque está envolvido em outra dinâmica, qualquer outra coisa, mas sempre tem alguém por nós. E nós precisamos aprender a conectar com essas pessoas também. Com certeza, com certeza. E para nós lifters, foi assim um presente nos conectarmos com você. E hoje você está aqui, assim, é um presente para nós, porque nós estamos recomeçando uma série de lives esse mês. Então, 2022 nós começamos com a nossa mentora, eu falei no Que início, lindo! você não estava conseguindo entrar. Uhum. Falei um pouco de você no início, né, do quanto você tem de legado, o quanto que você é importante para nós. Então, assim, estou muito feliz mesmo. Todas nós, quando nós todas soubemos que você iria participar dessa live, nossa, a gente quase nem dormiu. É muito carinho de vocês. Porque a gente ama você, você realmente nos inspira. Né? Como eu falei, nós não somos iguais a você, mas você nos inspira com o seu exemplo, com a sua simplicidade de explicar coisas tão profundas e sempre nos abençoa. E Que eu tinha lindo! desativado os comentários aqui para não ficarem na sua frente. Eu não sei nem se continuaram querendo falar alguma coisa. Só um instantinho. E, e eu sei que tinham falado muitas coisas boas e agora eu não estou conseguindo. Tá conseguindo reativar? Travou, não estou conseguindo desativar os comentários. Ah, o que será Travou, que aconteceu? travou. É? Não sei, conexão, é emoção. No dia que Ah, tem deve muita ser. emoção, tudo acontece. É verdade, é verdade. Tudo E acontece. sim, e é tão interessante, né? Porque a gente vai se conectando mesmo às pessoas. Eu Ó, vejo vocês ali, aí, conseguiu voltar? aham. Ah, E daqui legal. a pouco eu vou chamar uma pessoa que quer deixar um recadinho para você. Daqui a pouco Ah, eu tá bom, deixa eu só tá ver se bom. tem algum comentário aí sobre isso que a gente falou. Vai falando. A gente Ah, está quase na reta final, né? sim. E quando você fala aí dessas conexões que nós fizemos, né? Ali, as lifters transformaram numa grande família. É Sim, tanto que nós já conversamos hoje que aqui é o nosso encontro das lifters, né? Todo sim. mundo que já foi, que é lifter, né? Não, não existe o foi, lifter, se É. tornou lifter. Quem é lifter, esse é o nosso lugar de encontro. É aqui que nós vamos compartilhar, é aqui que nós vamos ter lives, conteúdos relevantes, vamos falar das nossas dificuldades, vamos avançar, vamos fazer grandes coisas por aqui. Então, tudo que a gente tiver vai ser por aqui. Não vai ter o lift, como muitas mulheres têm me perguntado do programa Lift, tudo vai acontecer por meio das lifters. Elas é que vão ser as madrinhas de vocês. Elas é que vão poder ingressar vocês no Lift. Vai ser um programa para aquelas pessoas que de fato querem uma conexão, para as mulheres que querem essa Sim. conexão. Porque deu muito certo, né, Karine?
Deu muito Sim, certo ali pra gente o nosso engajamento. Vocês têm as reuniões que vocês sempre fazem, que são enriquecedoras. Fico sempre sabendo do que vocês é verdade. estão realizando. Então a gente precisa desse Sim. lugar onde nós podemos nos conectar com pessoas, nos entendermos, sabermos como mesmo lidar com os nossos desafios, né? Sim, é muito importante. É um lugar de pertencimento, nós nos sentimos Uhum. pertencentes a um propósito, porque é algo Sim, maior. Nós nos sim, unimos para um propósito, para que nós sim, pudéssemos levar esse conhecimento, as nossas experiências para outras pessoas, para nos ajudarmos entre nós. Então, assim, é só crescimento. É só sim, crescimento. E eu acho que o sim. caminho é esse. O caminho de recomeçarmos é pensar no crescimento dentro do nosso propósito. E eu quero chamar uma pessoa aqui, Ai, ai. quer deixar um recadinho. Não sei se ela Sim. está vendo. Vamos ver se ela vai entrar aí. Mas enquanto isso, eu quero dizer que, nossa, estou muito feliz da gente ter tido esse bate-papo tão agradável e a hora voa. Se Boa. deixar, a gente vai falando, a gente vai te ouvindo, né? Porque todo mundo que está aqui ama te ouvir. Que E vai lindo. fluindo, vai fluindo. E eu não sei Sim. se ela já recebeu aqui o convite. Ela sabe, eu não quero falar o nome dela. Ai, ai, ai. Tô aqui na É expectativa. uma surpresa. Ai, meu E, Deus. e é tão lindo isso, né? Eu gosto muito da ideia da gente saborear a vida. A gente precisa saborear a vida, Tá bom. sabe? Precisa assim. Eu levanto cedo, né, para Angelina ir para a escola. Sempre que possível eu a levo para a escola. Às vezes eu já estou dando aula, fazendo alguma coisa, aí o André leva e eu faço questão de pelo menos ir buscá-la e etc. Aí eu fico olhando aquela menininha no banco de trás. Eu estou levantando tão cedo muitas vezes por conta dela. Ah, Eugênia Chegou! querida. Continua falando que daqui a pouco ela fala. Tá bom. E aí eu olho para aquela menininha ali, ó, que tá me fazendo levantar mais cedo ainda para dar conta de tudo. Só um instantinho, doutora Rosana. Eugênio, feche seu microfone rapidinho, que tá dando interferência. Só um instantinho. Isso, vai, Isso. fala, doutora. Aí depois eu fecho o meu para não dar interferência. E aí, quando a gente olha, eu olho para aquela menininha ali que tá fazendo eu levantar mais cedo para dar café da manhã, para fazer tudo. Eu olho e falo assim, gente, que delícia ter uma menininha dessa idade que ainda sai da escola e vem eufórica me contar tudo o que aconteceu na escola, o que ela gostou, o que ela não gostou. A gente precisa saborear a vida. A gente precisa a cada momento, assim, ó, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, da nossa história profissional, olhar e saborear, porque é momento único. Sim, O recomeço, esse recomeço que muitos estão passando agora, ele é único. Esse recomeço é único na sua vida. Aprenda ao máximo. Desfrute ao máximo daquilo que é possível desse processo. Porque o recomeço também é privilégio. Quanta gente hoje queria recomeçar? Recomeçar no novo emprego, recomeçar no casamento, recomeçar a relação com o filho, mas que não tem mais essa oportunidade. Se você está tendo a oportunidade do recomeço, não olhe isso só como perda, mas como a possibilidade que você tem de começar algo. e ela Ainda podendo, ainda podendo, é, ainda contribuir muito para a sua história, sabe? Então a gente precisa se entender mais. A gente precisa entrar em contato com aquilo que está aqui, ó, em ebulição e conseguir expressar em palavras, tentar entender o que está acontecendo, para a gente viver mais feliz. Eugênia voltou. é isso mesmo, voltou. Eugênia, pode falar, Eugênia. Tá sem o microfone agora? Ainda Eugênia? não está nos ouvindo. Tá ouvindo a gente, Eugênia? Não tá. Acho que não, acho que agora sim. Agora ela Parece que tá. agora ela vai. É. Tá fazendo suspense. Tá.
Vai lá, Eugênia, passei a Já bola está para você. digitando, ela está digitando. Pronto, Pronto. pronto. E aí, Sim, querida? estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Está dando eco? Não, tá tranquilo. Está dando eco? Não. Não. Tá. Doutora Rosana, que felicidade em vê-la. Honra minha. Tô... Ô, doutora Nada. Rosana, que prazer. Honra minha, querida. Você é Está dando um incrível. desencontro aqui. Tá, então a gente vai ficar em silêncio só te ouvindo agora. É difícil falar sobre você. Todas já te conhecem. Então, eu vou falar um resumo do que é você para nós lifters. Conhecemos a doutora Rosana através do curso Lift. Ela é cristã, graças a Deus, neurocientista e psicóloga pela Unifesp, doutorada em Ciências Humanas pela Unifesp, 3 pós-doutorados, sendo 2 aqui no Brasil, pela Unifesp e USP, e atualmente nos Estados Unidos, onde é presidente da NGI, Neurogenesis Institute. Contém centenas de vídeos publicados na mídia visual, na área de psicologia, nos mais diversos assuntos. Domina tudo. Publicou outras centenas de artigos na revista Vida e Saúde. Publicou o feliz e abençoado livro Neurociência da Felicidade. Em 2004, finalmente recebeu a menção honrosa na FESB. Ela que nos proporcionou esse encontro maravilhoso, onde podemos nos abrir e aprender com todos os nossos erros e acertos e recomeçar a vida de forma digna, leve e melhor. Obrigada, doutora Rosana. Coraçãozinho das lifters. Cada uma para você. Que coisa linda. Você é o nosso leme, é a nossa gigante. Instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra. E ensinando-nos a fazer o mesmo. Sempre com um recomeço para alguém, ajudando a levar, a viver essa vida. Receba o nosso abraço virtualmente, doutora Rosana. Ai, que lindo! Bem apertado. Amo vocês. Esperando que um dia possamos abraçá-la pessoalmente. E vai ser Amamos em setembro. você. Eu amo vocês todas. Em setembro a gente se abraça. Vamos ter o nosso encontro presencial das lifters, né? Uhul! E aí, para quem não estava na nossa reunião hoje das lifters, em setembro teremos o nosso encontro para nos abraçarmos, para termos ali um evento super especial para a gente. O lançamento do meu livro vai ser ali junto com vocês. Então nós temos esse momento muito especial que nos aguarda nesse ano de 2022, para que nós estejamos juntas, conectadas e trazendo ainda mais possibilidades para as pessoas com quem convivemos e com quem a gente não convive, mas que estão aí diante de nós, nas nossas diferentes atividades. Então eu que fico muito feliz, muito honrada pelo carinho que recebo, sem merecê-lo de vocês, por todos os recadinhos que sempre me mandam. Esperamos ansiosa e carinhosamente por você. Vai ser tudo muito lindo e com certeza nós temos muito mais para fazer juntas. Aquelas meninas que são lifters, que não estavam na reunião hoje, podem fazer daqui, né, desse lugar, desse Instagram Lifters Oficial, o nosso lugar de encontro,
de troca de experiências, de saber sobre as novidades, como vai ser a próxima turma do Lift, o que a gente tem de novidade, que a gente tem tanta coisa para esse ano, né? Que a gente já Verdade. combinou, Clube 83, 86, porque eu já estou falando 83, Clube 86, a gente tem a psicologia integrativa, tem tanta coisa que vai acontecer e que vocês vão ficar sabendo por aqui. Então, eu que Isso. me sinto extremamente honrada. Doutora Rosana, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso estar com você aqui na nossa live, a primeira live do ano de 2022, falando sobre recomeço emocional. Eu acredito que abençoou muitas pessoas que estavam ao vivo e aquelas que ainda vão assistir também vão ser abençoadas com as palavras que você foi falando aqui. E muito obrigada. Deus te abençoe ricamente, não somente Amém. a sua vida, mas a sua família. Tá bom? Amém. Um Obrigada, beijo. A meninas. Angelina e o reverendo André, principalmente, que eles digam no caminho de Deus, tá? Amém. Obrigada, meninas. Amo vocês. Obrigada pelo Amamos Amo convite. você. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.